Olá, tudo bem? Você passou bem essa semana? Então, já aprendeu um pouco o que são dons do Espírito? Falamos um pouco sobre os dons que relacionados ao serviço. Quem sabe, espero que você já tenha se identificado com alguns. Agora vamos estar tratando sobre os dons envolvidos com a fala. Então, roda a vinheta. Esse dom você vai estar vendo bastante ele, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre ele, em Efésios, né? Bom, você está com a sua Bíblia aqui, eu estou com a minha aqui, às vezes não está aparecendo para vocês, mas estou com ela aqui. Em Efésios 4, 11 a 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor de ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele, que é o cabeça, de todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O primeiro que ele fala aqui é apóstolos. A palavra apóstolo, ela tem uma tradução literal daquele que propaga e defende uma doutrina. Só que na Bíblia e no Novo Testamento, principalmente, na Bíblia, no Velho Testamento, o apóstolo ele tinha a mesma função que um mensageiro do rei. No Novo Testamento, o apóstolo era aquele que recebeu os ensinamentos de Jesus e viu Cristo ressurreto. Entendeu? Então, assim, quando Judas suicidou, ele foi substituído por Matias. Então, qual que era o critério? Primeiro, você tinha que ter visto e andado com Cristo. E o segundo era a testemunha de sua ressurreição. A única pessoa que é chamada de apóstolo fora de tempo é Paulo, o último apóstolo, nessa linha de pensamentos, certo? Sobre a função do apostolado. Todo missionário deveria ter o dom de apostolado, né? Porque olha Paulo ele foi aquele que abriu as igrejas, foi abrindo, foi desbravando, literalmente. Então ele tem a facilidade de entrar em lugares que não foram semeados, entendeu? Segundo, vamos lá, outros para profetas, né? E aí a gente entra num campo bem, vamos dizer assim, delicado. Porque alguns nossos irmãos pentecostais vão falar que é manto, é mistério, e outros mais tradicionais vai falar que isso já acabou. Só que vamos entender. 1 Pedro 4, 11, ele fala: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, se alguém vai falar alguma coisa, fale sempre da palavra, não é eis que te digo. Quem tem o dom de profecia é aquele que prega a verdade da Bíblia, confronta as pessoas a fim de exortar e advertir. Então vamos colocar, exortar não é só o lado negativo, você está errado, faz que não. Exortar às vezes é você encorajar, você incentivar, né? Entendeu? Paulo fala para Timóteo: exorte-te, que não negligencie o seu dom. Quer dizer, olha, é uma correção. Ao mesmo tempo, exorte que você continue fazendo isso. No Velho Testamento fala numa passagem: sem profecia o povo se corrompe. Mas por que o povo se corrompe? Porque o profeta ele é o tom ético da igreja. Você lê em Juízes, ele vai estar colocando o seguinte, que naqueles dias não havia reis em Israel e o povo fazia o que achava certo aos seus olhos. Então você analisa dessa maneira, que quando não tem uma voz ética, às vezes a pessoa fala: não, isso não tem nada a ver. Leva, entendeu? Quem tinha o dom de profeta e pouco abordado,
era Salomão. Salomão, olha só, o livro de Eclesiastes, o tom ético que ele leva, os provérbios. O livro de Eclesiastes está cheio de ensinamentos daquele que, olha, eu fiz, errei, não faça. Eu não quero que você faça. Provérbios ensinamentos de todas as espécies de situações. Então, quando a gente enxerga algumas pessoas falando sobre, olha, essa semana vai acontecer isso, essa semana vai acontecer aquilo, esse mês, nos próximos 3 dias, em 1 Coríntios 14 fala que a gente tem que julgar os profetas, né? Segundo a Bíblia. Então fica meio complicado você julgar uma pessoa que está falando, olha, gente, amanhã vai ter um acampamento, então vocês podem esquecer que vai chover. Fica difícil julgar. Como você vai falar que está certo ou errado? Nem a previsão do tempo acerta, entendeu? Então assim, fica uma coisa, essa semana o celular vai tocar. Pode tocar. Toca por qualquer motivo. Não, você vai ter uma notícia boa. Todo mundo tem notícias boas e notícias ruins, isso aí faz parte da vida. Então se você ficar pensando nesse tipo de profecia, você acaba sendo levado por ventos de doutrina. Como Paulo fala aqui, agitados como um menino para um lado para o outro, ao redor por todo o vento de doutrina. Você está vendo? Por causa que se você não tem um critério, então você fica complicado você julgar aquilo. Acredito, claro, né? Isso já aconteceu, isso eu já presenciei. Pessoas que vêm, olha, Deus falou comigo, eu tive um sonho, ou Deus falou comigo, está acontecendo isso na sua vida, mas é muito específico, é uma palavra assim que, se ele falar para outra pessoa, a pessoa não vai entender nada, é uma coisa muito específica, você vê que realmente Deus está falando, ele está sendo tá dando um recado de Deus. Só que, tipo, aqueles que, olha, tem alguém aqui que tem um projeto na gaveta, todo mundo tem um projeto que está guardado, entendeu? Tem um papel que tem uma situação que está emperrada na justiça. Às vezes, a maioria das pessoas tem uma situação que está emperrada na justiça. Então, assim, são palavras jogadas ao vento, entendeu? E quem quiser pega, quem está disponível para isso acaba pegando. Então, não tem como você julgar isso, né? Então, quem tem o dom de profecia, Paulo fala, 1 Pedro também fala, olha, aqueles que falam segundo os oráculos de Deus, segundo a revelação da palavra, que é o que é a revelação da palavra? Jesus Cristo. O próximo é evangelista, né? E há outros para evangelista. Ele tem uma facilidade muito grande de falar sobre a morte, a redenção de Jesus, o que Jesus fez. Ele tem uma facilidade tão grande, qualquer assunto para ele já consegue falar sobre a cruz de Cristo, sobre o sacrifício, sem a menor dificuldade. Então, e você vê que às vezes que nenhum missionário precisa fazer um trabalho, né? Ele precisa às vezes ganhar socialmente, para depois entrar, tá? O missionário não, o evangelista não, ele já consegue por si só, ele entra, já fala. Às vezes as pessoas vêm para Jesus com uma facilidade pelo fato desse dom. Um exemplo disso é Felipe, né? Em Atos é chamado de evangelista, né? Felipe, ele é aquele que vê um rapaz da carroça, corre atrás, o cara está lendo Isaías, ele fala, você entende, não entende? Eu vou te explicar. A explicação dele é tão simples, ele consegue falar tão fácil. O que eu faço para ter isso? Aí falou, vamos se batizar, acha um pouco d'água, batiza ele e pronto, sabe? Parece que não tem dificuldade para ele, ok? O próximo, vamos tratar sobre dom de pastor. Assim, alguns colocam aqui como, porque o texto fala, e a outros, pastores e mestres, como a mesma coisa, mas a gente dá para separar bem, né? Pela própria dinâmica de cada palavra, né? Vamos lá, pastores, né? É o mesmo que exortação, quem tem o dom de exortação, certo? Então você vai achar em outros textos, né? Aquele que exorta tem sua continuação, né? Faça de tal maneira. Então aquele que exorta é geralmente aquele pastor, né? E você já percebeu que o pastor é aquele também que fala, não, vamos lá, você consegue, e também ao mesmo tempo o está errado. Você lembra que eu falei sobre exortação? O profeta, ele fala sobre isso, mas o pastor ele consegue trazer mais um tom
às vezes até mais amoroso, vamos colocar dessa maneira. Não, vamos agora, pastor, é uma coisa que a gente precisa colocar um pouquinho mais de detalhes. Né? Não são todos aqueles que têm cargo, né, efetivo que tem o dom. Então, quer dizer, nem sempre aquele que é consagrado a pastor, ele tem o dom de pastor, o dom do Espírito. Então assim, a gente tem muitos pastores que são líderes, né? Tem um dom de liderança, como a gente tratou no vídeo passado, mas eles não têm o dom de pastoreio. Eu gosto de usar esse exemplo, né? O líder, ele tem 100 pessoas. Um falta, ele remaneja 99 para executar o trabalho como se tivesse 100. O pastor, se está faltando um, ele para o trabalho e corre atrás daquele um, para depois ele retomar o trabalho com 100. Então, você está vendo? Por isso que a igreja precisa de todos, entendeu? Porque assim, já pensou se a igreja tivesse que parar tudo que vai se preparando para socorrer um que não está na igreja, aí o trabalho para, fica tudo parado, 2, 3 meses o pastor tratando, aí depois que tá bom, gente, agora vamos retomar o trabalho, vamos. Que atraso, você está vendo? Por isso que tem que ter um outro dom, para que, como a gente está tratando, as engrenagens que se encaixa, e se encaixando, o pastor pode ir lá tratar de um que quem é líder vai estar lá, vamos fazer. E o pastor está tratando. Ter pastores que, nossa, é excelente, porque ele junto com ele tem o dom de profeta, ele é pastor e ele é líder. Nossa, aí a igreja vai que cresce de uma tal maneira, porque ele consegue coordenar, ele consegue fazer, ele consegue cuidar da pessoa ao mesmo tempo, entendeu? Ele exorta a igreja para poder correr e fazer as coisas. Então ele faz tudo que nem a gente está falando sobre a ótica de 1 Coríntios 13, tá? 1 Coríntios 13 é um texto que está falando sobre o uso dos dons com amor, entendeu? Então toda vez que você lê 1 Coríntios 13, você tem que ler pensando o quê? É os dons do Espírito. 12 fala sobre dons, 14 fala sobre dons, 13 está falando de como usar os dons. Apesar de muitas igrejas não ser nomeadas pastoras, não ter o título, né, o ofício, mas tem os dons, e você percebe isso. São aquelas irmãs de círculo de oração que vai atrás, corre, faz. Então, assistem mulheres de pastores, acaba Deus casando, sabe, muito bem os ministérios, e você vê aquela mulher ativa, né? E isso é muito útil, precisa, porque nem sempre nós, homens, vamos conseguir falar alguns assuntos com vocês, mulheres, entendeu? Fica meio com essa dinâmica de homens e mulheres com os mesmos dons, não força, como vamos dizer assim, usando o exemplo, não força a engrenagem, entendeu? Então, às vezes a gente pode tratar um assunto masculino com maior liberdade, e vocês, mulheres, poder tratar um assunto, né, de caráter feminino com maior naturalidade. Por isso que às vezes é complicado você ter uma igreja onde que é pastoreada só por mulheres, porque tem assuntos que se vai tocar no homem que é complicado para a mulher falar, e ao contrário, do mesmo jeito, só por homens onde a igreja não tem o dom de pastoreio na vida de mulheres, é complicado, porque o pastor às vezes vai tratar um casal, né? Vamos dar um exemplo bem aqui, problema sexual. O homem você consegue falar, e com a mulher? Se não tiver uma também uma mulher que tem o dom de pastoreio para falar com a esposa, fica complicado para o pastor tratar esse assunto, entendeu? Então você está vendo como que Deus, ele não faz nada por acaso, entendeu? Por isso que ele deu para mulheres. Agora, a questão de se deve ser consagrado ou não, isso é outro assunto, é outro vídeo, ok? E o quinto, o último, mas não menos importante, é quem tem o dom de mestre, ou os mestres, que é colocado aqui em Efésios. Então, primeiro, necessariamente não quem ensina tem um dom de mestre. Ele, às vezes, num trabalho secular, ele é um professor. Só que se você dá a Bíblia para ele, falar alguma coisa de Deus, mediante a Bíblia, algum estudo, trava todo. Parece aquela tela azul, sabe? Às vezes quem tem um dom é um irmãozinho que nem terminou o ensino fundamental. Ele é uma pessoa muito boa, você tem uma facilidade de trazer assuntos, detalhes na Bíblia que você nunca viu, você nunca ouviu. Tipo, você fala, rapaz, interessante, né? Incrível. Uma mente muito fértil. Que nem fazendo
um panorama aqui sobre o mestre, o pastor e o profeta, né? Pessoas que usam mais, né, a fala. Vamos pegar a parábola do samaritano. Um mestre, o que ele fala? Ele ia falar para você do relevo, do contexto histórico de Jericó que estava vindo, qual que era a distância, para onde provavelmente ele estava indo, quem que fazia, falando da estrebaria, ia falar o que seria aquilo, como que funcionava, o azeite que ele usou não era um azeite para fritar o bife, era para fazer, tipo, derramou vinho, mas não era o vinho, sabe? Ele ia falar tipo essas coisas. Você fala, quem ensinou a menina? Aí depois ia vir o pastor. O pastor, ele ia ressaltar sobre como é bom ajudar as pessoas. Nossa, é bom você ser o samaritano. Porque você ajuda, seu coração se enche de alegria, você representa Deus ali, porque você faz o bem ao próximo. Você é aquele que cuida, Deus te chamou para cuidar, Deus te chamou para resgatar. Só que, quando for chegar seu profeta, aí o profeta é que nem um pastor falou uma vez na igreja que eu congregava, né? Senta que ela vem tijolada, porque ele não ia falar que você era o samaritano. Ele ia tacar o pau em você porque você você é o sacerdote levita, né? Então ele ia apontar que você não, quantas pessoas você já passou que você não fez nada, porque você não gosta de fulano de tal, então você não quer falar com ela, tipo mostrando para a igreja que a igreja tem que fazer mais, tá fazendo pouco, tem que fazer, você não é tão bom quanto você pensa que é. 3 pontos de vista diferentes. Isso mostra como que é necessário na igreja ter esses dons, entendeu? Então, semana que vem, maravilhas, dom de línguas. Eu quero agradecer a você, entendeu? E deixa o seu comentário embaixo, sua pergunta, ok? E mais uma vez, né? Vamos ponderar os nossos comentários, ok? Vamos fazer de tudo conforme no amor que Paulo fala de Coríntios 13, né? E vamos pensar muito bem, tudo com temperança, ok? Então eu te espero no próximo vídeo, ok? Até logo. Tchau, tchau.